E aí, meus amigos alvinegros, muito bom dia para você que me assiste. Tá começando mais um vídeo aqui para vocês com uma informação bem importante sobre o mercado da bola, porque abriu uma oportunidade interessante para o Glorioso. Um zagueiro brasileiro que pertence a um clube da Premier League está com o futuro indefinido. Uma nova possibilidade de negociação surgiu nos bastidores e o Botafogo aparece entre os interessados. Só que existe concorrência, uma negociação na Europa já em andamento e outro gigante brasileiro que já tentou contratar o jogador. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, quais são os obstáculos e por que essa situação pode acabar favorecendo o Botafogo. Mas antes, se você é botafoguense raiz, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ative também as notificações, tá? Porque é muito importante para assim que eu postar um vídeo, você ser notificado. Como a gente sabe, a janela de transferências continua movimentada e qualquer novidade importante envolvendo o Glorioso, você acompanha aqui comigo no canal. Então vamos lá, pessoal, o nome da vez é Igor Júlio, zagueiro brasileiro que pertence ao Brighton da Inglaterra e que está no radar do Botafogo. E uma atualização envolvendo o futuro do defensor pode ser importante para as pretensões alvinegras, de acordo com informações que foram publicadas pelo portal Fogo na Rede, com base também na ESPN, o Brighton aceita discutir o empréstimo de Igor Júlio. E esse detalhe muda muita coisa, pessoal. Uma contratação em definitivo poderia exigir um investimento elevado do Botafogo, com a possibilidade de empréstimo. Porém, surge uma alternativa potencialmente mais viável para trazer o defensor sem necessariamente desembolsar imediatamente uma grande quantia pela aquisição de seus direitos. Mas muita calma neste momento, pessoal. Isso não significa que Igor Júlio esteja perto de ser jogador do Botafogo. Existe um ponto fundamental nessa história. O zagueiro negocia uma possível transferência para uma equipe da Alemanha. Portanto, permanecer no futebol europeu continua sendo uma possibilidade concreta e essa negociação precisa ser acompanhada antes de qualquer expectativa maior sobre uma eventual volta ao Brasil. Se o acordo com o clube alemão for fechado, naturalmente o cenário envolvendo o Botafogo perde força. Mas caso as conversas não avancem e Igor Júlio não permaneça na Europa, aí uma volta ao Brasil pode ganhar espaço e é justamente nesse cenário que o Glorioso aparece como interessado. E tem mais um detalhe importante, pessoal. O Brighton já recebeu uma investida brasileira pelo jogador. O Cruzeiro tentou avançar na contratação, apresentou uma proposta de aproximadamente 6 milhões de euros para comprar o Igor Júlio em definitivo. A oferta, no entanto, foi recusada pelo clube inglês. E isso indica que naquele momento o Brighton não estava disposto a negociar uma venda definitiva nesses valores. Agora, com a possibilidade de empréstimo entrando em cena, a situação passa a ser diferente e pode abrir uma nova porta para os interessados. Para o nosso Botafogo, uma operação desse tipo poderia ser interessante justamente por diminuir a necessidade de realizar imediatamente um investimento pesado na compra do atleta. Só que existem várias perguntas que ainda precisam ser respondidas. Quais seriam as condições impostas pelo Brighton? Quem pagaria o salário do jogador? Existiria uma taxa pelo empréstimo? Haveria opção de compra ou até uma obrigação de aquisição ao final do vínculo? Até agora, pessoal, esses detalhes não foram divulgados. E eles serão fundamentais para entender se uma eventual negociação realmente faria sentido para o Botafogo. Por isso, é importante separar interesse de negociação avançada. Neste momento, o que existe do Botafogo é que ele está atento à situação. O Brighton aberto à possibilidade de emprestar o defensor e Igor Júlio negociando o futuro no futebol europeu. Ainda não existe acordo com o Glorioso e muito menos contratação fechada, beleza? Mesmo assim, é uma situação que merece atenção porque o cenário pode mudar rapidamente dependendo do desfecho das conversas lá na Alemanha. Se essa possibilidade europeia não se concretizar, o mercado brasileiro pode ganhar força e o Botafogo poderá encontrar uma oportunidade para entrar mais forte nessa disputa. Igor Júlio tem experiência no futebol europeu e uma eventual disponibilidade por empréstimo naturalmente chama atenção. Para o Botafogo, a questão será avaliar o custo total da operação e entender se o jogador se encaixa no planejamento esportivo e financeiro do clube. Também existe outro fator decisivo, galera, a vontade do próprio jogador. Se Igor Júlio tiver como prioridade continuar atuando na Europa, convencer o defensor a retornar ao Brasil pode ser muito complicado. Por outro lado, caso exista abertura para voltar ao futebol brasileiro,
o Botafogo poderá apresentar e tentar transformar o interesse em uma negociação concreta. Esse é exatamente o ponto em que a torcida precisa ter cautela. Não estamos falando de um reforço encaminhado. Não existe informação de assinatura, acordo fechado ou apresentação marcada. Estamos falando de uma oportunidade de mercado que pode ou não evoluir. A grande novidade é que o Brighton aceita considerar um empréstimo, condição que teoricamente facilita uma possível investida alvinegra. Agora todas as atenções ficam voltadas principalmente para o desfecho das conversas de Igor Júlio com o futebol alemão. Se ele acertar sua permanência na Europa, provavelmente essa história envolvendo uma volta ao Brasil esfria. Mas se a negociação não for concluída, o Botafogo pode ganhar espaço e essa novela promete ter novos capítulos mais adiante. A informação sobre o interesse e a possibilidade de empréstimo foi divulgada pelo portal Fogo na Rede com base na ESPN. E eu quero saber de você, torcedor botafoguense. Você gostaria de ver Igor Júlio vestindo a camisa do Glorioso se o time inglês realmente aceitasse emprestá-lo em condições consideradas favoráveis? Você acha que a diretoria deveria avançar e tentar fechar essa contratação? Vamos lá, comenta aqui abaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. A sua opinião aqui nos comentários é sempre muito bem-vinda. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês com a opinião de vocês. Eu acho muito legal. Por isso, comente aí uma dessas perguntas que eu te fiz. E olha, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de compartilhar também com outros botafoguenses. Se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada, ativa as notificações, porque o mercado da bola continua pegando fogo e qualquer novidade importante envolvendo o nome desse zagueiro e o Botafogo eu vou trazer aqui exclusivamente para te manter sempre bem informado. Por isso a sua inscrição é de extrema importância, beleza? Eu faço a cobertura diária, estou sempre de olho nas movimentações do Botafogo e qualquer novidade eu estou trazendo aqui para você ficar por dentro do que está acontecendo. Tudo certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a atualização de hoje. Provavelmente mais tarde eu estarei trazendo mais vídeos aqui, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!